paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 27. Eu quero falar com vocês, aos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube, sobre a precipitação humana e a soberania divina. Livro do Gênesis, no capítulo 27, leiamos, por favor, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e se foi a Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Tomai vosso assento, muito obrigado. O tema é a precipitação humana e a soberania divina. Todos nós nos precipitamos. Precipitar é fazer ou falar sem pensar. Precipitação é tomar alguma atitude ou expressar algumas palavras sem usar a sabedoria que se tem. Precipitação é demonstrar publicamente ou secretamente que nós não queremos nos submeter ao controle de Deus. Em Gênesis 25, quando Rebeca não consegue engravidar, seu marido Isaque ora por ela e o ventre se abre. Ela engravida de gêmeos. Quando os 2 meninos se movimentam no seu ventre, ela sente um forte incômodo e o que ela vai fazer? Orar. E quando ela vai orar, Deus responde a ela. Deus diz: há 2 povos no seu ventre, há 2 nações que vão sair do seu ventre. Só que uma nação será maior do que a outra. E o maior, Esaú, servirá o menor, Jacó. Deus então já demonstra a sua soberania e sua onisciência, afirmando que ele responde a Rebeca não pela semente, mas pelo fruto. Deus responde Rebeca não pelos 2 bebês no ventre, mas pelas nações que vão se tornar, chegarão a vir a partir dos bebês. No capítulo 27, Isaque está envelhecendo e seus olhos estão se escurecendo. O Isaque que ora no capítulo 25 e a Rebeca que ora no capítulo 25 não oram no capítulo 27. Isaque procura seu filho mais velho, Esaú, que não é ele o eleito de Deus. Lembra da resposta de Deus? Meu retorno baixou, Will. Lembra da resposta de Deus para Rebeca: o maior Esaú servirá o menor. A nação que vai crescer primeiro, que são os edomitas, descendentes de Esaú, não serão maior, não terão mais influência do que a nação de Israel, que virá a partir de Jacó. O eleito de Deus não é Esaú, é Jacó. Malaquias capítulo 1, Deus diz que escolheu Jacó e não Esaú. Vou perguntar para quem está me ouvindo: Deus escolheu quem?
Deus escolheu Jacó para que através de Jacó viesse a nação de Israel e da nação de Israel viesse o Salvador do mundo e a Bíblia Sagrada. Olha isso. Isaac, no capítulo 25, a Bíblia diz que o preferido dele não é Jacó, é Esaú. Esaú é o que saiu primeiro. Jacó sai depois, já grudado no calcanhar do Esaú, já mostrando como seria futuramente. Isaac sabe, meu Deus do céu, que o escolhido não é Jacó, é Esaú, porque Deus falou para a esposa dele. Deus respondeu a Rebeca: o meu escolhido para ser o maior, a nação da influência para o mundo não serão os edomitas, serão os israelitas, os judeus, o povo da aliança. Só que no capítulo 27, Isaac sabe que ele precisa transferir a bênção patriarcal. A bênção patriarcal envolvia o direito de primogenitura. O direito de primogenitura envolvia a ancestralidade do Messias. Envolvia o direito de receber a autoridade no lar. Agora, essa primogenitura, no desejo de Isaac, deve ser colocada sobre Esaú, o varão, caçador, guerreiro do campo. Jacó, pacato, o máximo que sabe é fazer comida, mas é o escolhido. Então Isaac chama Esaú e demonstra sua precipitação. Olha o que ele diz: não sei o dia da minha morte. Traze uma caça para que eu te abençoe antes que morra. Versículo 4 e 2. Por 2 vezes ele fala sobre morte. Ele está envelhecendo e não morrendo. Ele está ficando cego e não defunto. E o Deus dele é o Deus de Moisés, que não deixou que os olhos de Moisés se escurecessem. O Deus dele é o Deus que acrescentou 15 anos de vida para o rei Ezequias. O Deus dele é o Deus que ele orou no capítulo 25 e Deus abriu o ventre de sua esposa. Se Deus escuta a oração para abrir a madre da esposa, por que ele não oraria para Deus curar seus olhos? Para que o Senhor renovasse suas forças, mas não. Ele vai chamar Esaú e diz assim: eu vou morrer, então eu já quero te abençoar. Eu quero ministrar sobre você, meu filho, a bênção da primogenitura, a bênção da ancestralidade do Messias. Isaac está se precipitando, porque o escolhido não era Esaú, o escolhido era Jacó. Toda vez que você não orar para tomar alguma decisão, para não tomar uma atitude, para uma conversa, você vai se precipitar. E se não vivermos uma vida de oração, viveremos numa vida de precipitação. Só vive numa vida de precipitação quem não vive uma vida de oração. Crente deve orar antes, crente deve orar durante e crente deve orar depois. Ora antes pedindo direção de Deus, ora durante se submetendo à direção que pediu e ora depois agradecendo pela direção recebida. Como Isaac não ora: Senhor, eu gosto é do Esaú, Senhor. Jacó não é muito, eu não dou muito a Senhor. Não encaixou aqui no meu coração o Jacó. E eu quero abençoar Esaú. E Deus iria lhe dar uma direção. No capítulo 26, ele esperou uma direção de Deus. Ele queria ir para o Egito. E Deus disse: não desças ao Egito. Fica onde eu te disser. Deus deu a direção. Ele esperou a direção e recebeu a direção. Pastor, então, eu tenho medo de me precipitar. Pastor, eu tenho medo de tomar decisão que não agrade o coração de Deus. Ore e a paz de Cristo vai dominar o seu entendimento e o seu coração. Ore e Deus vai levantar alguém para te instruir. Ore e através de uma pregação Deus vai falar o seu coração. Ore e através de um louvor o Senhor vai edificar a sua alma. 1 Coríntios capítulo 14, o tema da live, da nossa aula aqui de ontem, Paulo diz: irmãos, quando vos reunis, quem tem salmo, que é cântico, quem tem doutrina, quem tem línguas, quem tem revelação, faça tudo para edificação. Paulo diz que o salmo, que o louvor a Deus também gera edificação. Então, às vezes, você orando, pedindo uma resposta, uma direção de Deus para a sua vida, pode ser que no culto você esteja cultuando ao Senhor
e Deus dá uma direção à equipe de louvor, Deus dá uma direção ao cantor, à cantora, para que ministre a ele um louvor e venha a resposta de Deus para o seu coração. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Meus filhos, Esté, sangue de Jesus tem poder, sai de tudo entre mim. Papai está pregando. Senta lá, velho. Senta lá. Bora, meu filho, senta. Isso, coisa linda. Quando Isaac se precipita, Esaú também se precipita. Por quê? Porque no capítulo 25, Esaú chegou com fome do campo e Isaac tinha perdão. Eu perco a concentração, amor. Clara, quero, alguém tem que me ajudar. Eu não dou conta de pregar. Se nem com o filho dos outros eu dou conta, eu vou dar conta com os meus. Meu filho, salinha breve, deixa os crentes ter mais filho. Você quer falar paz do Senhor? Fala, paz do Senhor. Paz do Senhor. Sai. Leva para a sala, leva para o corredor, leva para o teto, mas leva. Tem que, a Kelly prometeu que ia cuidar das crianças na salinha. Não, para que isso, Teté? Me perdoe, irmãos, mas eu não dou conta. Eu posso buscar tratamento para isso, mas ainda não busquei. Eu preciso da atenção para que a palavra seja pregada. No capítulo 25, Esaú chegou do campo, cansado, com fome. E quem tinha preparado um alimento? Jacó. Jacó havia preparado a comida e, irmão, e parece que aumenta no camarada a fome num tempo de tentação. É só tu começar a jejuar, o pão com manteiga fica mais gostoso, a picanha fica mais saborosa, o sangue do cordeiro tem poder. O camarada chega cansado e o que Jacó quer? Jacó está de olho na primogenitura, que naturalmente é de Esaú, porque Esaú é o primogênito, Esaú é o primeiro. Mas Deus inverte a fila. Sempre no Antigo Testamento é assim. Ele chega com fome e cansado e ele diz assim, me dá de comer? Jacó diz, de graça não. Ele diz, o que é que tu queres? Está lá em Gênesis 25. O que é que tu queres? Jacó diz, a tua primogenitura. Olha a resposta de Esaú, ao ponto do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, chamar Esaú de profano. Esaú olha para Jacó e diz assim, do que me vale a primogenitura se eu estou perecendo de fome? Do que me vale ser ancestral do Messias se minha barriga está vazia aí agora? Do que me vale jejuar para ter unção? Desculpe. Do que me vale jejuar para ter unção se o meu estômago está gritando por um alimento agora? E aí, você que diz que tem fome de Deus, quebra o jejum por causa de um pirulito. De que me vale esperar o tempo de Deus para o casamento, para se ter relação sexual, se o meu desejo da juventude está aflorando agora? E aí você recebe na cama quem não te recebeu no altar. Do que me vale estudar, me preparar para o futuro, para que eu prospere futuramente, se o que agora eu quero é me divertir no TikTok, no Facebook, no Instagram, e assim eu vou emburrecendo, dormindo 2, 3 horas da manhã, dando curtida, kkk, com tudo que é palhaçada nas redes sociais, quando eu deveria estar alimentando a minha mente com estudo e capacitação, para que no futuro eu possa ter um tempo maior de investimento, quando no presente eu deveria estar aproveitando o meu tempo para me capacitar. Quem se comporta como Esaú, valorizando simplesmente o seu momento de prazer, Hebreus 12 te chama de profano. Do que me vale ser ancestral do Messias? Do que me vale ser o representante da autoridade do meu pai, se eu estou com fome é agora? Meu Deus! É um tipo de gente que o Deus dele é o ventre. Aquele tipo de gente que vive aquele meme. Boca foi feita para comer, comida foi feita para comer. Aquele tipo de crente que não consegue pagar 30, 50 reais num livro teológico. O crente que critica a revista da escola dominical, mas paga 100 numa pizza.
paga 50 no sanduíche X tudo, e o que você come passa no máximo 6 dias dentro de você, o que você estuda fica para sempre dentro de você. E o escritor Salomão escreveu em Provérbios: tudo que se tem, com tudo que você possui, adquira conhecimento. Então, olha o que é que Esaú faz. Eu quero comer, eu estou com fome, me dá essa comida. E Jacó diz assim: então você vai me dar a primogenitura? Ele diz: eu abro mão da primogenitura. E eles fazem um acordo. Agora olha a precipitação de Esaú. Isaac diz: meu filho, vai à caça, prepara um alimento para o papai, que papai já está morrendo. Escute-me, por favor. Eu vou te abençoar, porque eu vou morrer. Esaú saiu, versículo de número 5. E Esaú foi ao campo apanhar a caça que havia de trazer. Volta aqui. Ei, volta aqui. Você vendeu a primogenitura. Você trocou com Jacó. E tem gente dizendo que só Jacó que enganou o pai. Esaú enganou primeiro. Jacó enganou falando, Esaú enganou calado. Nem sempre precipitado é aquele que fala, precipitado também é quem se cala. Quando deveria falar, não falou. Quando deveria confessar, não confessou. Quando deveria falar a verdade, continuou mentindo. E às vezes uma mentira é sustentada por um covarde que nada fala. E quando você se cala, também é uma precipitação, porque você está pensando que o seu silêncio vai ser a melhor coisa para essa situação. Mas se você pensasse mais um pouquinho, você entenderia que é melhor a verdade que fere do que a mentira que beija. Ele deveria dizer: pai, dá uma segurada, eu e meu irmão fizemos um negócio, eu vou chamar Jacó aqui, e aí a bênção, o senhor tenta dividir para nós dois. É que eu negociei com ele por causa de um prato de comida. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, meu coroa? Mas a gente resolve aqui, pai, eu vou chamar Jacó e a gente faz um acordo aqui. Ou então, pai, eu sou homem, eu tenho hombridade, pai, eu dei minha palavra para o meu irmão Jacó, e eu abri mão da primogenitura que vem com a bênção patriarcal. Eu não posso receber a bênção total, pai. Às vezes você vai ter que perder para ganhar. Você precisa ter hombridade, você precisa ser mulher de verdade para sustentar em pé o que você prometeu sentada, para sustentar em pé o que você prometeu sentado. Cumpra seus acordos. A gente não precisa ficar jurando nem pelo céu nem pela terra. A Bíblia diz: seja a palavra do crente sim, sim, e o não é não. E Esaú se precipita, fica caladinho. Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção. Me dá a minha vitória para depois morrer. Me dá a minha vitória. Porque Jacó diz: me dá a minha bênção para depois subir. Mas Esaú diz: me dá a minha bênção para depois morrer. Ele quer ser abençoado para depois o pai morrer. Aí ele vai para o campo pegar uma caça. E o pai está falando: o meu filho estava esperando a primogenitura e eu vou abençoar meu filho. O pai está fazendo a coisa errada e está pensando que está fazendo a coisa certa, porque quem deveria falar está calado. O seu silêncio pode multiplicar enganos. Alguém já perguntou para mim, esse pessoal que às vezes quer encrencar comigo no Instagram: pastorzinho, parece que já me viu pessoalmente, né? Pastorzinho, vai cuidar de sua vida. Aí eu respondi: se mantenha você na insignificância de cuidar só da sua vida, porque eu sou pastor, e como pastor eu fui chamado para cuidar da vida dos outros. Às vezes você tem que se intrometer, porque a sabedoria está com você, a palavra da verdade está com você, e não adianta espernearem, não adianta denunciarem. A igreja está na terra para se intrometer. Se a igreja não se intrometesse em vários e vários ambientes, nenhum país da Europa seria o que se tornou. O mundo não teria o conhecimento sobre Deus que o tem. Escolas públicas, a igreja se intrometendo. Hospitais públicos, a igreja se intrometendo. Fim da escravatura, a igreja se intrometendo. Somos representantes do reino na terra. Se você se cala como Esaú, você pode se tornar profano. Por isso que eu sempre digo:
Se eu sou polêmico porque prego a verdade, você é covarde porque não fala dela. Não você assim, eu falo para os encrenqueiros, net crente e outro bobo. Então Esaú se precipita porque ele deveria falar a verdade, mas não falou. Aí vem Rebeca, tomara que as irmãs não fiquem com raiva de mim, mas não é porque tu é mulher que tu é anja, né? Quando se prega um texto de família e de casal, quem mais apanha é os maridos. Eu já falei para a Luana me convida muito para seminário de casal. Eu falei, não vou. E na última vez eu falei para ela, eu não vou porque quem apanha é só os homens. Olha Rebeca, versículo 5. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Irmão, a mulher estava de butuca. O pastor Darlan fala que a mulher tem sexto sentido, a mulher tem radar. O cara está falando com Esaú. E Rebeca escutando, olha o que ela vai fazer no versículo 6, fofocar. Rebeca chamou Jacó e disse, eu tenho ouvido tudo que teu pai falou para Esaú, e sabe o que ele falou? Ele falou bem assim, ó, traz a caça, faz um guisado para eu te abençoar, antes que eu morra. A mulher repetiu tudinho que o coroa falou. Agora o que ela disse? Meu filho, vai lá no quintal, no rebanho, pega 2 cabritos e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Você vai levar teu pai, para que teu pai te abençoe. O velho quer abençoar Esaú, mas a coroa quer que ele abençoe Jacó. Aquela disputa com o negócio de filho dentro de casa. Você prefere ele, mas eu prefiro o outro. Você quer abençoar Esaú, mas eu quero que a bênção venha sobre Jacó. E na verdade a bênção era de Jacó. A Rebeca está certa. Porque Deus falou, Rebeca está certa no que ela está pensando, não no que ela está fazendo. Deus falou para ela no capítulo 25, o maior Esaú servirá o menor, o eleito é Jacó e não Esaú. Só que pelo amor de Deus, Bebel, tu não orou no capítulo 25? Deus não te respondeu no capítulo 25? Respondeu, pastor. Então vá lá, Rebeca, entra na tenda do coroa e diz, meu bem, por que você está fazendo isso? Você sabe, irmã, como conquistar o vaso. Você sabe que é o jeito de falar, tu sabe. Entra lá, meu coroa, meu Isaquinho, sei lá qual era o apelido do Isaac, meu Zazá, meu Kekel, não sei. Entra lá e diz assim, meu bem, tu tá ficando velho e segue, não doido. Porque a promessa de Deus é sobre Jacó e não sobre Esaú, meu bem. E outra coisa, tu sabe o caráter dele. O ancestral do Messias é Jacó. Mas não, ao invés de entrar na tenda, conversar com o marido, ela vai a Jacó, escute isso, irmãs, ela vai a Jacó e vai ensinar o filho a enganar o pai. O filho fala bem assim, mãe, se meu pai descobrir que é eu que estou entrando, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí ela, o cabrito, meu filho, é para colocar o pelo do cabrito em você, porque ele é liso e Esaú é cabeludo. Meu pai vai descobrir, olha o que ela diz no versículo 13, que a maldição caia sobre mim. Algumas mães pensam que seus filhos são seus psicólogos, porque descarregam na criança as mágoas e tristezas contra seus maridos. E ali a criança vai carregando um peso que não é para ela. Essa criança vai ficando dividida e pior se for mulher, ela vai perdendo dentro de casa o referencial de masculinidade. Ela vai perdendo em casa o referencial de paternidade. Eu estive pregando com o pastor Ziel Gomes em São Luís. E na hora do apelo, a Luana cantando Consolador. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. A Luana cantando sobre o Consolador, eu desci para orar pelas pessoas e de repente eu comecei a dizer, o Pai te chama, o Pai te ama. E quando eu dizia Pai, ela chegava para trás, a menina colocava as 2 mãos nas orelhas, chegava para trás e rejeitava a palavra Pai.
Um obreiro pensou que era demônio e foi orar por ela. E eu disse: não é demônio, é trauma. Porque só quando eu falava a palavra pai, ela fechava os ouvidos e gritava. E depois isso foi confirmado. Irmão, quando se tem dentro de casa uma figura paterna destruída por mágoas, nem Deus pode ser chamado de pai, por quem teve em seu coração uma mágoa que lhe foi imposta. Quantas moças estão se tornando aí, fazendo parte do grupo FFF? Feia, fedorenta, feminista. Por quê? Dizendo que homem nenhum presta, que homem nenhum presta. Porque dentro de casa tiveram homens que não tinham hombridade, tiveram mães que só descarregavam mágoas sobre as crianças. Cada mulher aqui, cada mãe aqui, como já disse uma vez a Luana em um dos seus livros e em uma de suas pregações, nós mulheres somos responsáveis por fazermos nossos filhos amarem e respeitarem nossos maridos. A mulher tem essa capacidade. Olha o que Rebeca está fazendo: pega a caça, pega o cabrito, eu coloco o pelo e você vai mentir para o seu pai. Seu pai vai pensar que você é Esaú, quando na verdade você é Jacó. É mulher de Deus. É uma mulher que orou no capítulo 25, mas agora não ora. E quem não ora não depende da sabedoria divina, só depende de suas próprias estratégias. E agora quem vai se precipitar? Jacó. Jacó: tá bom, mãe, eu vou lá. Inicialmente resistiu, mas depois ele se submete e se precipita. Ele vai até o pai. E olha o que esse camarada vai fazer, meu Deus do céu, versículo 18. E veio ele ao seu pai e disse: meu pai. E o coroa disse: pois não? Quem é, meu filho? É tu? Aí ele diz: eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira! Tu é Jacó. Mas ele está fingindo ser que não foi chamado para ser, por causa da precipitação. Quem se precipita, na maioria das vezes, não aceita o que é, não aceita o natural de Deus, não aceita o comum de Deus. Já viu algumas mulheres pregando? Jeová está aqui, abre a boca que Jeová está aqui. Parece machão. Tu é mulher, prega como mulher. E os irmãos que é homem quer cantar como mulher. Tu é macho, canta como macho. Tem música que o tom é de mulher, aí deixa a mulher cantar. Tu é homem, tu canta como homem. Entendeu? Ado, cada um no seu quadrado. Você precisa permanecer na vocação na qual você foi chamado. Quem é você? Eu sou Esaú. Não, irmão. Na maioria das vezes, imitar é limitar-se. E o nosso mundo sempre quer dar um jeitinho para que o que é original se torne falsificado. Por isso que nós estamos numa geração acostumada com hipocrisias, com máscaras. Deus quer tratar com você sendo você mesma, sendo você mesmo. Só que Ele está tentando agora ter sobre si um nome que não foi lhe dado. Ele teve 3 nomes. Primeiro, o biológico, que seus pais lhe deram, Jacó. O segundo é o nome que ele se dá, Esaú. Mas graças a Deus que teve o terceiro. Foi Deus quem deu. Teu nome não é mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com homens e com Deus e prevalecestes. Deus sempre entra na história pela sua graça. Amém? Quem é você? Eu sou Esaú. Primeira chance que ele... Escute-me. Primeira chance que ele teve para falar a verdade. Quem és tu? Aí ele mente. Esaú. A segunda chance dele, olha o pai dizendo: mas assim, depressa. Olha a resposta dele: Deus trouxe a caça ao meu encontro. O cara está mentindo em nome de Deus. Todo precipitado
mente. E como o precipitado mente, ele vai inventando uma outra mentira para proteger a mentira anterior. E vai mentindo tanto que daqui a pouco vira o Satanás, que é o pai da mentira. Por quê? Porque ele se precipita em mentir, fugindo da dor da verdade. O Deus trouxe a caça ao meu encontro. Usa o nome de Deus para proteger seus erros, usa o nome de Deus para proteger seus enganos. Irmão, o nome dele é Santo, Santo, Santo. E aos pregadores pentecostais que me assistem e me escutam, não mintam em nome de Deus. Já viu aqueles que querem dar uma máscara de espiritualidade no sermão? Deus acabou de me dizer, recebi um fax do céu agora. Jeová está atrasado, fax? Não podia ser um WhatsApp, um e-mail, um Telegram? Desceu do céu agora, olha o que papai falou. Mentira, meu Deus do céu. Você lembrou do que tu estudou. Se foi Deus quem falou, a igreja sente. Mas se não foi Deus que falou, tem que usar o nome de Deus para ver se a igreja aceita. Porque toda mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. O teu Deus trouxe a caça ao meu encontro. Aí ele tem a terceira chance. Versículo 21. E Isaac disse a Jacó: chega para eu te apalpar. Ele deveria dizer: vixe, o coroa vai procurar o pelo do meu irmão e eu sou liso. Pai, é eu mesmo, é eu Jacó, pai. Eu tomei, pai, é porque a bênção o senhor sabe que é minha, né, pai? E o senhor está passando aí, pai. O senhor quer passar para Esaú. E outra coisa, pai, ele também negociou comigo. Mas não, chega para eu te apalpar. Ele já tinha projetado com a mamãe o pelo do cabrito e encostou assim, ó, pega aí, pai. E a mãe colocou a roupa de festa de Esaú nele, pro coroa sentir o cheiro do Esaú. Aí Isaac sente o cheiro do campo e passa a mão assim, ó, é o pelo do cabrito. Aí Isaac diz: meu filho, é Esaú mesmo. Versículo 22, quando ele se chegou, o pai diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mais uma chance, é a quarta chance que ele tem para falar a verdade. 24, a quinta chance: és tu, meu filho Esaú mesmo? Fala a verdade, Jacó. Mas ele não fala. Ele teve 5 chances para falar a verdade e ele teve que mentir de novo. Eu sou. Aí o pai o abençoa. Versículo 28, que Deus te deu o orvalho do céu, da gordura da terra, a abundância de trigo e mosto, que os povos te sirvam, que as nações se encurvem. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Toda aquela bênção passa por Jacó e alcança Israel. Quando Jacó está saindo, quem chega? Esaú. Jacó sai, Esaú entra. Cheguei, pai. Ei, pai, peguei um bichão. Pai, apontei a flecha, o bicho no chão, e eu preparei a caça. Tá aqui, pai, preparei. Me abençoa, pai, me dá minha vitória para depois morrer. Aí o velho diz assim: quem foi que acabou de sair daqui? Como assim? Eu só sei que eu acabei de chegar. Aí o velho diz: mas eu vi que alguém acabou de sair. Eu vi não, né? Eu senti. Tá cego? Seu irmão recebeu a bênção no teu lugar. Olha o que Esaú vai fazer, irmão. Versículo 34. Abençoa-me também, meu pai. A Bíblia diz que ele gritava: me abençoa. E o pai disse: teu irmão tomou sua bênção com sutileza. Jacó, o que você fez? Deixa eu perguntar para quem está ligado comigo. A bênção era para quem? Para Jacó ou para Esaú? Quem era o escolhido? Jacó. Se era para ele, por que ele teve que dar um jeito enganoso para receber? Se você tem promessa de Deus, você não precisa puxar o tapete de ninguém para chegar lá.
Se você tem promessa de Deus, se você está guardando princípios e não está quebrando princípios, você não precisa de jeitinho brasileiro, você só precisa do jeito celestial para chegar onde Deus quer que você chegue. Pode dar glória a Deus, irmão, porque nessa noite Jesus está nos dando sabedoria. Se Ele falou que vai te prosperar, se Ele falou que você vai alcançar a realização de um sonho que Ele mesmo colocou no seu coração, porque Ele é soberano, se Ele falou que seu ministério vai prosperar, cuidado, não se precipite, não tente fazer do seu jeito, porque quem está no controle das portas de quem Ele chama é Ele mesmo. Jacó está tentando receber a coisa certa, a bênção. Escute isso, já vou para a consequência. Jacó está recebendo a coisa certa, ele é a pessoa certa, só que do jeito errado. E Esaú não precisa falar, né? Ele vai se precipitar de novo. Ele vai dizer assim: vou matar meu irmão. Versículo 38, ele chora, ó. Levantou a voz e chorou. Tu está esquecendo que tu vendeu o negócio lá no capítulo 25. Caminhando para a nossa conclusão, ele falou que ia matar o irmão no versículo 41. Aí no 42 não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Chegaram na Rebeca e disseram: Esaú falou que vai matar seu filho. Sabe o que é que Rebeca faz? Olha isso. 43, meu filho, ouve minha voz, levanta e vai a Labão, meu irmão. Parece que vejo Deus dizendo: vai mesmo, é lá com Labão que eu te quero. Meu filho vai ficar com Labão. E Rebeca, precipitada, pensando que ela está no controle. 44, porque todo precipitado pensa que ele está no controle. 44, mora com ele alguns dias. Fale isso, alguns dias. Obrigado. 45, até que seu irmão passe a ira dele contra ti e se esqueça do que te prometeu e se esqueça do que você fez com ele. Vai pensando. E eu enviarei alguém para te buscar. Fala isso também, enviarei alguém para te buscar. Ela está pensando que ela está no controle, mas o tema da mensagem é a precipitação humana e a soberania divina. Você percebeu que todo mundo se precipitou? O pai, a mãe e os 2 filhos. Mas quem primeiro se precipitou? O cabeça, o líder. Quando o líder se precipita, quando o cabeça se precipita, os outros também saem do caminho da sabedoria. Os outros perdem o referencial de humildade e dependência de Deus. Segundo lugar, você percebeu que Isaac, Jacó e Rebeca primariamente se precipitaram falando. E todos nós aqui, se nos lembrarmos de nossas precipitações, deveríamos confessar: verdade, minhas maiores precipitações vieram pelas palavras. Eu anotei aqui. Olha, eu critiquei uma música para um cara. Falei: ô, música ruim. Aí o cara: eu sou o compositor. No carro ali, o casal dirigindo, me buscou no hotel e dirigindo para me levar para pregar. E aquela música tocando de novo. E todo lugar é aquela música, na rádio é aquela música, na internet é aquela música. Tudo que canta é na música, meu Deus do céu. Pastor, o senhor está bem? Eu falei: tô, só a música que já está chata, né? Aí a irmã lá atrás: é a preferida da minha filha. E a menina estava lá atrás, 3 anos de idade. Falei: ô, meu Deus, desculpa, pode ouvir, é o tio que não aguenta mais, mas vou pôr meu fone aqui. E a gente lá na janta, depois da pregação: e aí, pastor, o que achou da nossa igreja? Eu disse: a igreja é uma benção. Agora o som é até bom, mas o sonoplasta não presta. Aí o pastor: o sonoplasta é meu filho. E na porta da igreja com a Luana vendendo livro. Na época nem era livro, era DVD mesmo. Uma irmã chegou assim. Falei: olha, amor, que benção, a bichinha está grávida. A Luana bebê aqui, ó. A irmã: não é gravidez não, pastor, é gordura mesmo, eu estou gorda. Quem se precipita, quem fala sem pensar, sem refletir, a Bíblia chama de tolo. Eu já confessei os meus, aí, tu está confessando os seus?
A gente diz que mulher fala demais, mas quem mais pede perdão pelas palavras é o marido, né, meu amor? Perdoa. Quem é que não se precipita no falar, pregando, cantando, dialogando, respondendo, dando tramontina nos outros? Eu já dei tanta tramontina que eu chamo a pessoa lá no direct. Oi. Ontem fui eu. Ah, tá. Irmão, quantas vezes você tem que voltar atrás? E Tiago diz que a língua é como uma pequena centelha ou um pequeno leme que controla um navio, que pode levar um navio a naufrágio, e uma pequena centelha que pode destruir uma floresta. Alguém pode levantar a mão comigo? Diga, me dá sabedoria, Senhor. Quantos relacionamentos destruídos, casamentos destruídos, ministérios falidos, empresas destruídas por causa de precipitações. Vou perguntar o que eu já disse. Eu estou concluindo. É porque quando a palavra começa a cortar assim, a gente vai dando uma acalmada, uma engasgada. Eu sou professor de homilética. E se tem uma hora que o público mais silencia, é na hora da aplicação. Porque a gente pega a Bíblia assim, ó, e esfrega na cara do crente. O crente diz, é mesmo, olha eu, com que coisa feia que eu estou fazendo. Isso é maravilhoso, irmão. Isaías capítulo 1, cala-te, ó terra, porque o Senhor teu Deus está falando. Vou falar o que eu já falei, mas só que eu vou fazer uma pergunta retórica. Alguém orou no capítulo 27? Alguém aqui na história você viu orando? Não. Eu já disse, eu repito, se eles orassem, pediriam de novo a direção de Deus e o Senhor lhes daria. Mas não oraram. E nós conhecemos a palavra, nós conhecemos as escrituras. Jeremias 33:3, clama a mim, eu vou te responder. Mateus 21:22, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Por isso que Romanos 12:12 diz, sede perseverantes na oração. Ei Rebeca, ei Isaac, ei Jacó, se você fala demais, Deus fala menos. Se você ora mais, Deus brada em seu favor. Só que é o seguinte, irmão, a consequência da precipitação de cada um deles. Esaú chorou, gritou, mas a bênção foi para Jacó. Tome. Isaac simplesmente viu a sua esposa armar um plano para enganá-lo, porque ele quis enganar Deus. Tome também. Rebeca perdeu um filho para a desonra, Esaú, que se tornou profano, e perdeu Jacó para a distância. Tome também. É tudo disciplina de Deus. E ele só disciplina quem ele ama. Isaac estava ficando velho, já pensou que era o fim. Sabe quantas vezes você se precipitou, parando, desistindo, abrindo mão de tudo, quando não era para abrir, porque você pensou que era o fim. Ele tinha mais 20 anos para viver. Ele viveu, Rebeca morreu, mas Isaac viveu até os dois voltarem. Quantas vezes você pensa que é o fim e não é, que acabou e não acabou? A palavra certa, a palavra última, a palavra final não é a sua, é a de Deus. O Espírito Santo está falando a alguém aqui, irmão. Entrega-te mais, confia mais, submeta-se mais. Eu precisava gravar essa mensagem, porque essa é uma mensagem para o Brasil. E Jacó? E a consequência na vida de Jacó? Ele foi lá no rebanho, ouvindo a mãe, e pegou cabritos. E ele foi enganar o pai por causa da primogenitura. Aí ele vai para a casa de Labão, eu encerro agora. Ele vai para a casa de Labão
Quando chega lá, ele encontra Raquel, se apaixona por Raquel. Quanto que vale? Qual é o dote? 7 anos de trabalho. Chegou no 7º ano, chegou o tempo de casar com ela. Mas quando chega o dia do casamento, que ele vai para a tenda, para a lua de mel, quem está lá dentro? Lia, do zóio feio. Só que ele faz festa a noite toda com a mulher do zóio torto. Aí quando acorda, ele viu que não era bela igual Raquel. Aí foi atrás de Labão. Ô sogrão, que negócio é esse? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e tu me dá Lia. O que está acontecendo? Tu me enganaste, sogrão. Aí o sogrão diz, calma rapaz, é que na nossa terra tem a lei da primogênita. A mais nova não pode se casar antes da primeira. É a lei da primogenitura. Lembra? Enganou o papai por causa da primogenitura. E agora ele está colhendo um engano por causa de uma regra que Labão inventa do nada. Uma regra da primogenitura. Tu lembra que a mãe disse, vai lá no quintal e pega o cabrito, e ele foi lá no quintal e pegou os bichinhos, e pegou o cabrito, matou o cabrito, pegou o pelo do cabrito e entrou na presença do pai com o pelo do cabrito, e o pai pensou que era o pelo de Esaú, mas era o pelo do cabrito. Aí Jacó casa com Raquel, trabalha mais 7 anos com ela, ao todo 14, 7 por ela, 7 já com ela, e faz um monte de filhos, e um dos filhos é o Zé. Os irmãos não gostavam do Zé. E um dia, Gênesis 37, Jacó disse para o Zé, vai ver como estão os seus irmãos e traz notícia para mim. E o bichinho foi lá visitar os irmãos, e quando o Zé está chegando, os irmãos dizem, lá vem um sonhador, vamos matá-lo? Alguém atravessou na frente e disse, não mata não, arranca a capa. E faz o que com a capa? Mata um cabrito. E faz o que com o cabrito? Mancha a capa dele no sangue do cabrito. E leva a capa manchada no sangue do cabrito para o pai. E fala, uma fera comeu teu filho. Vê se não é a capa de José. Não era sangue do Zé, era sangue de cabrito. E ele ficou vários e vários anos pensando que José estava morto, depressivo, magoado com todos aqueles meninos, pois sabia da malignidade deles. Mas aquele que plantou, enganando o pai, desonrando o pai com cabrito. Agora seus filhos usam cabrito para desonrá-lo. Pastor, o que é que eu faço? Confessa, deixa, e você vai alcançar a misericórdia. Se você mudar a semente, Deus garante a mudança da colheita. Se você entregar sua vida a Cristo, se você se submeter ao Evangelho de Cristo, você se torna nova criatura, porque tudo se faz novo. Pastor, e a soberania de Deus? Eu provo agora a soberania de Deus, irmão. Rebeca disse, meu filho, vai que você vai ficar alguns dias. Deus disse, dias nada, vai ficar 20 anos. Ficou 20 anos. Deus cortou o cordão umbilical. Ela disse, eu vou mandar alguém te buscar. Foi Deus que mandou Jacó voltar. 20 anos depois, Rebeca não manda em nada. Você se precipita, mas você não controla nada. Quem está no controle é Deus. Segundo lugar, Isaac, presta bem atenção para não ficar feio na gravação, hein? Isaac queria abençoar quem? O medo de errar tira a coragem de lutar. Bora lá? Isaac queria abençoar quem? Esaú. Mas quem era o escolhido? Jacó. Quem escolheu Jacó? Fala Deus, irmão. Quem escolheu Jacó? Quem escolheu Esaú? O pai, Isaac, sim ou não? Mas quem é soberano? Deus. Esaú está abençoando, Isaac teve que abençoar quem? Pensando que estava abençoando quem? Então na cabeça dele, ele está abençoando Esaú. Mas na realidade, está abençoando Jacó. Porque o escolhido não foi Esaú. Sem querer, teve que abençoar Jacó.
porque você se precipita, mas quem está no trono é Ele. Você toma decisões precipitadas, só Ele toma decisões soberanas. Fique em pé.